Olá, seja bem-vindo ao programa Comer Saúde. Nesse programa nós discutimos estratégias onde eu te mostro como é prazeroso comer saudável e sem glúten. Isto é, comer saudável sem deixar de comer o que você mais gosta. Eu me chamo Bruna Pereira e hoje no tema vai ser quais os alimentos, por onde eu começo, como aprender a cozinhar sem glúten, a base, né? Então vamos lá. A primeira coisa, o primeiro passo é entender, afinal de contas, o que é alimento sem glúten, o que é cozinhar sem glúten, né? O que é a base de uma alimentação sem glúten. Muitas pessoas confundem alimentação sem glúten com alimentação sem trigo. Eu vou deixar de comer pãozinho francês, aqui no sul é cacetinho, né? Eu não vou mais comer pão, logo eu não consumo mais glúten. Mas não é só no pão que tem glúten. Então, uma alimentação sem glúten é uma alimentação que vai excluir todos os alimentos derivados ou que venham do trigo, do centeio, da cevadinha, da cevada no caso, né, que tem o grão da cevadinha. Tem vários outros alimentos que não só o trigo que contém glúten. Uma alimentação sem glúten é uma alimentação que tira todos esses alimentos de fora. E a dúvida é, né? Agora então eu sei que esse alimento não tem glúten, que eu não posso comer mais pão, que eu não posso comer pizza, que eu não posso comer muitas coisas que habitualmente eu comia. E o que eu posso comer? A maioria das pessoas, quando pensam em tirar o glúten, é assim, unânime, a primeira pergunta: e agora? O que eu vou comer? Afinal de contas, tudo que tu lembra é relacionado a trigo. São produtos feitos com a base da farinha de trigo, tradicionalmente, né? É o pão, vários outros pratos com a base de pães, né? Pode ser uma cuca, pode ser um sonho, pode ser um bolo, pode ser uma pizza, pode ser um hambúrguer. Vários produtos que a base tradicionalmente é o trigo. Tu pensa assim, agora eu não tenho mais nada para comer. Mas não é bem assim. Na verdade, você pode fazer tudo. Quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Pode fazer todos estes produtos, todos esses alimentos sem glúten. Quando eu tirei o glúten da alimentação, foi por problemas de saúde, né? Foi devido à tireoide e para mim foi uma restrição. Eu fiquei pensando assim, poxa vida, e agora? E isso é muito comum e acontece com a maioria das pessoas. É aquela primeira impressão, o primeiro impacto. Agora eu não vou ter nada para comer. E isso realmente desestabiliza um pouco. Tu fica assim, poxa vida, como que eu vou viver sem glúten? Como que eu vou viver sem produtos de trigo? Aqui no sul é uma região tipicamente italiana. Então, o que tu mais vê é rodízio de massa, é muito pão, é aquela fartura de carboidrato, assim, de tudo que tu imagina, de delícia, porque a gastronomia aqui, ela é muito farta de variedades e de produtos, assim, que enchem os olhos. E nós gostamos de comer, né? Quem não gosta de comida boa? E agora? O que eu vou comer? Mas com o tempo, conforme você vai conhecendo, você vai vendo que você pode comer absolutamente tudo, tudo mesmo. Todos esses alimentos, eles podem ser feitos de uma maneira saudável e sem glúten. Quando você pensa assim, tá, né? Mas e daí? Como que eu vou fazer? Como que eu vou comer? Um dos pontos que as pessoas deixam de comer alimentos que não tem glúten, alimentos bons, de qualidade, saudável, feitos com ingredientes bons e acabam comendo produtos que tenham glúten, comendo aquele pãozinho, comendo aquilo que está pronto ou comendo uma própria preparação junto com as outras pessoas na mesa, é pela praticidade.
A praticidade, ela tem os dois pontos, né? Ou ela vai te ajudar na tua alimentação sem glúten, ou do mesmo modo, ela vai te atrapalhar. Por quê? Porque se você não conhece como é possível ter uma alimentação sem glúten, afinal, como é que eu vou tirar? Como é que eu vou... É bem comum as pessoas caírem nessa armadilha, né? De acabar comendo o que tá ali pronto, acaba comendo, ai, é só hoje, é só uma coisinha. Mesmo sentindo desconforto, mesmo sentindo mal, elas comem. Elas vão ali e pegam aquele alimento pelo simples fato de estar pronto, de estar prático. Então, quando você quer retirar o glúten da sua alimentação, sendo ele imediato ou sendo aos poucos, não deixe esses alimentos prontos que tenham glúten, porque tu vai pela praticidade. Logo, se você tiver alimentos gostosos, que eu sempre falo pra você, se você tiver um pastel sem glúten, se você tiver uma empadinha, se você tiver uma quiche, ou vai ter um bolo, vai ter vários produtos que podem ser saudáveis, sem glúten, prontos. Então aquela opção de lanche é muito mais prático. Se você abrir a geladeira e ver esses produtos ali, várias coisas gostosas, com muito sabor, abre os olhos, né? Eu brinco que brilha. Você vai querer comer. Então um dos problemas também é esse, é não conhecer qual é a variedade. Qual é as opções, quais são as possibilidades que podem ser feitos sem glúten? Tem muitas variedades. Você pode estar se perguntando, né? Mas afinal, Bruna, quais são as vantagens de não consumir o glúten, de não ter ele na minha alimentação? E eu vou te contar. A vantagem é que você não vai estar consumindo alimentos que te inflama, que te traz desconforto, que te intoxicam, que te causam mal-estar que você nem associa com o glúten. E esse é um grande mal. Às vezes as pessoas desconhecem. Eu já fui assim. Você acha que acordar com aquela barriga estufada, se acordar sentindo inchada, é normal? Não, isso não é normal. Quando você come algum alimento que logo vai dando aquela distensão, a barriga vai inchando assim e começa uns barulhos esquisitos. Isso é normal? Não, isso não é normal. Por muito tempo eu também achei que fosse. Eu achei que estava tudo certo, que acordar e às vezes tá com aquela dorzinha de cabeça, que começar a barriga a inchar. A barriga, ela é assim um ponto bem crucial. Nós mulheres, né, se incomodamos bastante com isso e eu falo que é um divisor, que é um marco. Você vê a diferença. Quando você começa a ver que tudo isso não é normal, você abomina esses alimentos, porque não tá nada certo você ficar com aquela sensação de estufamento, assim, aquela sensação é muito ruim e desconfortável. E isso é relacionado ao glúten. Quando eu digo que inflama, é porque os alimentos que contêm glúten, realmente, eles fazem mal. Tem uma partezinha do intestino que não consegue digerir ele, parará. E o que vai acontecendo? Vai causando inflamação. Então, o seu corpo está constantemente tentando reverter. E daí você ingerindo esses alimentos. E vai ser um ciclo crônico. Então, as pessoas sentem dores nas articulações, esses inchaços, essas distensões, e acham que está tudo certo, porque vai se tornando um ciclo. E não, isso não é normal. Conforme você vai vendo como é bom, como se sentir bem é bom, você exclui ele e não tem tempo. Pode ser, de repente, pode ser, hoje eu não vou, a partir daqui eu não vou mais consumir alimentos com glúten, ou pode ser gradual. Mas mesmo sendo gradual, quando você vai fazendo essa modulação, o seu corpo, ele entende. Então, você pode estar pensando assim, não, isso não é pra mim. Bruna, eu já passei dos 30. Bruna, eu já passei dos 40, dos 50. Isso não funciona. Funciona pra qualquer idade. Não importa se já passou dos 30, dos 40, dos 50, dos 60, não faz diferença. A partir do momento que você
para de ingerir esses alimentos, é como você resetasse o seu corpo. Ele vai ser remodulado junto com, claro, outros nutrientes, outros alimentos que também são saudáveis. Então você vai estar reprogramando o seu corpo. Você não vai estar intoxicando ele, você vai estar limpando ele, e isso então, os benefícios, essas sensações de bem-estar, de prazer, de estar se sentindo bem, não importa a idade. Tem outro ponto que é a parte imunológica, que quando você está se alimentando bem, está nutrindo, está tudo certo com o seu corpo, que você não está consumindo alimentos com glúten, você a fortalece, você não pega algumas doenças. Eu sempre brinco, gripe, que não podia passar o vento que já pegava, né? Olha, resfriado, gente, tá com o sistema imunológico forte, fortalecido, passa batido. Ah, não, mas então isso não funciona? Funciona, vai funcionar para qualquer idade, independente. E quando você pensa assim, ah não, mas então é porque é nova, ela consegue fazer essas coisas, então porque tinha 20, porque tinha 30 anos. Não, eu tô com 40 e será que isso vai funcionar? Funciona, você consegue remodular o seu corpo independente da idade. Os benefícios vão vir independente da idade. O momento certo é agora, é você decidir que quer viver bem, que quer ter saúde, que quer se sentir bem e começar, independente da idade. Então, deixa pra lá. Isso não é desculpa. Eu tenho... Não importa. Qualquer idade é a hora certa. É a hora que você decidiu se sentir bem, que você quer uma qualidade de vida melhor, que você quer ter saúde, independente da idade. Isso é detalhe. Então eu tô falando que você deve investir o seu tempo e o seu dinheiro nisso. Vamos falar de compras. Ao longo da vida, no decorrer dos anos, a gente vai comprando, vai adquirindo, vai fazendo muitas compras. Vamos falar de um carro. Quando você vai comprar um carro, você procura, você olha, você sempre vai em busca do melhor. Afinal, você está investindo o seu tempo em procurar e o seu dinheiro naquela compra, não é mesmo? Então, com o seu corpo é a mesma coisa. Você deve investir o seu tempo e você vai estar colocando o melhor dentro dele. É possível? Sim, é possível. Quando eu digo assim, comprar saúde, as pessoas pensam, saúde não se compra, né, Bruna? Você tá maluca. Geralmente você vai na farmácia e compra o quê? Compra o remédio. E na verdade, às vezes gasta muito em uma caixinha de remédio. Por quê? Porque está remediando uma situação. Ao invés de ter se alimentado bem, ter se nutrido bem, tá com o seu corpo em dia, estar saudável, né? Então, o que vale? Eu te pergunto. Vale mais você comprar alimentos que não vão te deixar doente, ou você comprar, gastar, porque daí sim é gastar o seu tempo e dinheiro comprando soluções para depois que já está com o problema, com a doença? Cabe escolhas. E quando eu digo que você pode comprar saúde, é porque dentro de todos esses hábitos, todas essas mudanças, você ganha com saúde. Então, vale sim, vale muito e sempre, independente da idade, independente do tempo, quando tomar a decisão, eu vou ter uma vida saudável, não vou mais consumir glúten, é a hora. Vale o seu tempo e o seu dinheiro investindo em você, no seu bem-estar. Eu vou falar um que é um clássico, né? Eu vou deixar de comer glúten, eu vou deixar de comer o pão, eu vou deixar de comer aquele bolo. Eu já sei. Eu vou na internet e vou pegar uma receita de um bolo que é uma delícia, a foto, né? E vou fazer ele. Tá. Aí você faz ele. Um dia, passa uma semana, tem aquele bolo para comer a semana inteira. É saudável, é sem glúten. Deu certo, que já é um passo à frente, né? Depois, passou a outra semana, vou fazer aquele bolo de novo. Pode ser o bolo de cenoura mais delicioso. Mas olha,
Um, dois, três, quatro. Passou um mês comendo só aquele bolo, tendo só aquela receita, só aquela preparação. Tu acha que vai ser algo que vai ser sustentável, Não, vai chegar um ponto que pode ser o melhor bolo de cenoura. Você não vai mais querer ver na frente. Eu fiz uma vez, há uns anos atrás, eu tava com uma panela de pressão nova. Aquela panela eu comprei porque eu queria uma panela grande, era a maior panela que eu tinha em casa. Comprei uma panela gigante. Eu falei, eu vou cozinhar lentilha. Eu amo lentilha. Eu prefiro lentilha do que feijão. Daí cozinhei aquela panela gigantesca de lentilha. Acredito eu, ela era desse tamanho. Acredito eu que ali eu acho que alimentava umas 30 pessoas. Era muita lentilha. Era quase para ceia de ano novo, né? Daí eu fiz aquela panela de lentilha deliciosa. Comemos, sobrou um mundaréu de lentilha. O meu marido olhou, amanhã a gente come, tá? Outro dia era lentilha com purê de batata. No outro dia era lentilha com arroz. No outro dia era lentilha... Ele só chegava e perguntava, hoje vai ser lentilha com o quê? Ele não aguentava mais ver lentilha na frente. Ele passou 2 anos depois dessa panelada de lentilha sem ver lentilha na frente. Ele só olhava assim, não, eu não vou comer isso. Por quê? Porque acontece a mesma coisa. O bolo de cenoura pode ser delicioso. Só que se você fazer todo dia aquela receita, sempre aquela limitação, sempre aquela mesma preparação, não dá certo. Então, de nada adianta, pegou aquela receita, seguiu bem certinho o passo a passo e faz uma semana aquele bolo de cenoura, outra semana o bolo de cenoura, outra semana o bolo de cenoura. Daí vai ser aquele ponto, sabe a famosa dieta do frango com a batata doce? É a mesma coisa. As pessoas, elas julgam que a alimentação sem glúten é alimentação sem poder comer nada. Porque o que associa? É aquela dieta que é frango com batata doce. Não, tu pode comer tudo e tem muita comida gostosa. Eu consegui cortar literalmente assim, hoje, a partir de hoje, eu não como mais glúten, o dia que eu vi que eu podia comer todos os alimentos que eu mais gostava. E eu gosto de muitos, esse é o problema. Eu gosto de bolo, eu gosto de pizza, eu gosto de tudo. Eu gosto dessas comidas, dessas alimentações assim, que eu brinco que é fast food, né? Que é aquela comidinha rápida, que é aquele lanchinho prático que você tem ali, vai e come. Por quê? Porque traz praticidade para o dia a dia e porque são alimentos gostosos. Se eu tivesse passado ao frango com a batata doce, que não tem glúten, não era algo, eu ia preferir sentir dor, eu ia comer aquilo com culpa, mas eu ia comer o pãozinho que estava pronto, eu ia comer aquilo que fosse mais prático. Então, acontece de não conhecer, de não saber o que pode comer, ou ter que comer todos os dias e ficar insustentável. Tu não consegue manter aquela alimentação. Daí chega o dia assim, que tu pegou aquela receita. É muito frustrante quando, se não acontecer, que espero também não acontecer com você, quando chega aquele dia que você pega aquela receita, vai até a despensa e olha, eu tenho isso daqui, mas na receita pedi essa outra farinha, pedi a fécula, e agora? Eu não sei o que eu posso trocar. Então, quando você quer iniciar uma alimentação sem glúten, você tem que conhecer o básico das farinhas, conhecer o que você pode trocar, o que você pode substituir. Eu não tô falando que você tem que ficar uma expert em farinhas, que tem que conhecer tudo. Afinal, porque nesse novo mundo, você pode transformar tudo em farinha. Você pode transformar a maioria dos legumes, os vegetais, transforma em farinha. Mas tem que conhecer o que vai fazer dentro de uma preparação de uma receita para poder conseguir começar a cozinhar, começar a fazer seus próprios bolos, começar a variar. Bruna, mas eu não conheço nada. Então tá. Então eu vou te contar agora o básico que você precisa saber para dar início à alimentação sem glúten. Eu brinco, né, que quem entra numa dieta low carb,
aprende isso muito bem e muito rápido, porque geralmente olha qualquer receita e substitui por farinha de amêndoas. O fato é que não é bem assim que funciona, né? E uma receita deu certo, a outra deu certo, mas fica tudo com um gosto meio parecido, não fica tão saboroso, não fica... Então, o que tem que aprender, o que tem que saber fazer? Tem que saber fazer substituições básicas, substituições que você vai lá na sua despensa, olha e diz: ah, eu tenho isso, então eu vou poder fazer esse bolo e vai dar certo. Então, o que é a base para te aprender a cozinhar? Você vai escutar muito falar em mix de farinhas, porque, assim como eu já falei outra vez, uma farinha só dificilmente vai trazer todas as características, as propriedades da farinha de trigo. Tudo aquelas funcionalidades que tem na farinha de trigo, você consegue com outras farinhas, não apenas com uma única farinha. Então, quando você pensa que você vai substituir, você tem que ter os principais elementos, que é a elasticidade, a maciez e a umidade. Então você vai juntando elementos que te tragam todos essas estruturas para a massa e tenha sabor e tenha propriedades nutricionais, que seja saudável. Porque não adianta nada colocar um monte de farinha, um monte de coisas também que são farinhas pobres, que são farinhas que não vão te trazer benefícios nenhum para a saúde. Então tem que cuidar. Vamos lá. O que precisa iniciar sabendo? Que para você começar a preparar seus alimentos sem glúten, as farinhas elas são divididas então em grupos. Aqui eu trouxe algumas de exemplo. E eu vou falar basicamente porque depois a gente aprofunda nas farinhas e eu vou te ensinando em outros dias, outros temas. Então vamos lá. Quais são estes grupos? É o grupo das farinhas que vão dar a estrutura. Primeiro, você sempre vai pensar na estrutura para a sua preparação. São farinhas, então, farinha de arroz, farinha de milho, pode ser uma farinha de mandioca, pode ser também farinha de trigo sarraceno, que não tem glúten. Só tem o nome de trigo, né? Porque o grão é semelhante, mas não é trigo. Então, essas farinhas vão dar estrutura para seu bolo, para sua massa, para sua preparação. Depois dessas farinhas, tem também um subgrupo, que são farinhas que também dão estruturas, mas é legal combinar elas, que são, por exemplo, a farinha de feijão, a farinha de lentilha, a farinha de grão de bico. A farinha de amaranto, ela também pode dar estrutura, mas tem que ter um certo cuidado. Então, tudo é de você saber. Ah, eu não tenho a farinha de arroz. Qual que eu posso trocar, Bruna? Posso trocar por uma farinha de mandioca? Não é a farinha de mandioca, aquela de mercado, tá? Aquela de colocar em farofa, aquela farinha torrada. Não, é a farinha mesmo, branquinha, de mandioca. O processo dela de preparação é diferente. Todas essas dão estruturas. Tem também as farinhas de oleaginosas, que elas podem dar estrutura, mas sozinha elas não são ideais. Por quê? Porque falta algum componente. Ela funciona bem, mas ela funciona ainda melhor com outra farinha. Então, quando eu brinquei da dieta low carb, né, do pessoal da low carb que troca tudo por farinha de amêndoas, isso também é legal, fazer essa mudança, essa variação, essa diversificação dos ingredientes. Ah, tem tantas farinhas de oleaginosas, e por que eu vou só usar farinha de amêndoas? Então, saber quais as outras eu posso usar. Dentro das farinhas de oleaginosas tem várias. Então, tem a de amêndoas, que é bem comum, tem a de castanha, tem a de amendoim. Todas elas você pode fazer farinha de nozes, pode fazer farinha de avelã,
pode fazer farinha de qualquer oleaginosa. Ela vai funcionar bem sozinha, mas lembra, muito melhor acompanhada. Depois, nós temos também o outro grupo, que é o grupo das farinhas que vão dar liga. Então, já foi o grupo das farinhas de estrutura, o grupo das farinhas mistas, que são aquelas que funcionam sozinha, mas muito melhor acompanhada, e o grupo das farinhas que vão dar liga. Quais são essas farinhas que nos proporcionam liga a nossas massas? Quando a gente pensa em liga, a gente pensa em algo que gruda, algo colante, né? Então vão ser as féculas, amido, e quando eu digo fécula, pode ser a fécula de batata, a fécula de mandioca. A fécula de mandioca é o famoso polvilho, a tapioca, todos provenientes da farinha de mandioca, que tem aquela cola. Ele vai dar aquela elasticidade da farinha de trigo, tu vai conseguir moldar as massas melhores. Mas tem um ponto. Fécula, amido são farinhas secas, são farinhas pobres que sugam muito líquido. São farinhas ricas em carboidratos, mas com poucos nutrientes, vamos dizer assim. Então, o que você faz para potencializar e melhorar essa farinha? Você geralmente adiciona um outro grupo, que são as farinhas de fibra. Elas casam muito bem. Aqui, por exemplo, farinha de coco, que é uma fibra, ou também podia ser farinha de linhaça, pode ser a de chia, pode ser outra fibra. O que você faz? Você adiciona a ela e faz o equilíbrio. Então, quando você adiciona uma farinha que suga muito líquido, você adiciona uma outra que contrapõe, que ela vai trazer umidade, que ela vai trazer então o equilíbrio. Quando você coloca água em uma farinha que é fibrosa, quem já testou na linhaça, na chia, você coloca a água, absorve a água e expande, ela fica macia, vai ficar fofa, logo vai dar o equilíbrio à massa, a preparação. Então, quando você utilizar uma farinha do grupo que é o grupo de liga, é bem interessante colocar junto, fazer o equilíbrio com uma farinha de fibra. Tá, Bruna, e eu cheguei lá e eu não tenho fécula, eu não tenho polvilho, eu quero fazer a receita, mas eu não conheço. O que eu posso buscar? Amido. Amido de milho, amido é o substituto da fécula. Então, quando você for fazer essa transição, você sempre olha, tá, eu não tenho farinha de arroz. Será que eu posso fazer com farinha de milho, por exemplo? Sim, ela vai ter a mesma estrutura, ela vai ter a mesma funcionalidade dentro da receita que a farinha de arroz. Então, sempre que você for fazer uma preparação, uma combinação, é ter esse equilíbrio. É saber que, então, eu vou substituir a farinha de trigo e eu vou adicionar uma farinha que vai me dar elasticidade, que é liga. Eu vou adicionar uma farinha que vai me dar base, que vai me dar estrutura e uma fibra. Então, sempre que você faz esse conjunto, pensa, tá, então tudo certo, eu não tenho o amido para fazer a receita, mas eu tenho o polvilho. Troca, faz essa transição. Uma vez que você conhece essa base, eu não estou falando para você aprofundar, saber todas as funcionalidades, não. O básico para você começar a transitar dentro dessa cozinha tão linda, tão prazerosa, com tanto para se fazer, que é a cozinha sem glúten, e que o básico dela é conhecer as farinhas, é conhecer então esse princípio. Eu não tenho esse, mas tudo certo, eu posso trocar. Pouco ruim é quando você olha e não conhece. Agora, quando você já conhece o princípio de como fazer essas substituições, essa troca, eu vou fazer tranquilo, já tô com mais segurança então, né? Então eu já sei que eu já posso me aventurar, já posso iniciar essa nova jornada na cozinha sem glúten. E as preparações vão ser infinitas, você vai ter uma variedade muito grande de alimentos. Como eu sempre digo, você pode comer
tudo. Esse foi mais um programa Comer Saúde, onde eu te ensinarei como é prazeroso comer saudável e sem glúten. Beijos, até o próximo!